abrem mão de Deus e pedem reis. Deus levanta Saul e Saul não resolve. Aí Deus usa Samuel, esta geração, com tabernáculo, com a arca, mas não valorizou. E sabe como esta geração termina? Capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, versículo 22. E Cabode, lá se foi a glória de Israel. Tinha a arca, perdeu. Os filisteus levaram. Eles estavam tão insensíveis que não foram buscar. Os filisteus devolveram, mas eles não tiveram coragem de ir buscar. E continuaram vivendo sem Deus. Aí vem Deus, disse Mateus, de Abraão, quer dizer, de Abraão até Davi, ele mostra 14 gerações. Abraão, ele fala Isaac, Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Asser, Naftali, José e a Benjamim. Aí seguindo as 14 da dinastia davídica, ele diz, Rubem, melhor dizendo, Judá, Perez, Esrom, Arão, Aminadab, Naasson, Amon, e vem por ali, Naasson, Aminadab, vem Boaz, vem Jessé, vem Davi. Davi entra, aí Samuel unge Davi, e Davi é rei de Israel. Não havia mais arca, Israel esqueceu da arca. Davi é composto de reis sobre Israel, todo no trono, poder de dar vida, poder de tirar. Mas eu quero acreditar que Davi olhava, dizia, ser rei é gostoso, sentar no poder é bom demais, mas não adianta eu ter coroa, eu ter poder e a arca está fora e a glória não está dentro. Vou buscar, ele vai buscar a arca, traz errado, porque tem que ter santidade. Aí retorna, volta santo. Davi vai trazendo a arca. Quando ele vai trazendo a arca, que a arca vai entrar em Jerusalém. Irmã Maria, ele quebra protocolo. O rei salta, pula, ele cai no chão, ele embola, rasga o vestido, os crentes frios da janela, nem pro movimento foi. Dizia, o rei tá doido, mas não era doidice não, filho. É que a glória de Deus é maior do que o cargo, a glória de Deus é maior que a coroa, a glória de Deus ainda faz a diferença. Um dos perigos do nosso tempo é que quando a gente varre o chão, a gente roda num pé só, a gente não perde o culto. Quando a gente é alguma coisa, já é na elite, já é formal, e é vergonha, é maluquice, falar em línguas estranhas e rodar num pé só. É não, filho, isso é coisa de pentecostal, isso é coisa de quem tem intimidade. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga a ele, se não gostar de barulho, se não gostar de fogo, vaza agora. Porque o meu propósito é te incendiar. Diga a ele. Davi entra. Aí diz Mateus, de Davi ao cativeiro, mas 14 gerações. Aí Davi quer construir um templo e Deus não deixa. Aí vem Salomão, constrói um templo para Deus fixamente, definitivamente, morar entre Israel, entre o ser humano. Aí vem e vai inaugurar. Quando ele faz a oração que entrega a Deus, como foi feita aqui hoje, aí Deus olha e enche os olhos e diz, eu gostei. Eu gostei. Eu gostei tanto, Salomão, segundo as Crônicas 7:12. Se eu decidir dizer a chuva não desça mais, se eu decidir dizer aos gafanhotos, coma toda a lavoura da terra, se eu decidir isso, mas se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei a oração que for feita daqui, porque os meus ouvidos vão estar abertos e os meus olhos vão estar aqui. Versículo 16, eu habitarei aqui perpetuamente. Eu vou morar aqui no meio de vocês de novo.
Aí quando Salomão é substituído, que Roboão vem, aí querem tirar a dinastia de Davi. Segundo as Crônicas, capítulo 13, versículo 5, Roboão diz: não sabeis vós que Deus entregou a Davi a soberania de Israel, a ele e aos vossos filhos, e essa aliança foi celebrada com Saul. Então Deus, pela terceira vez, faz uma aliança de relacionamento duradouro. Ou seja, aí diz Mateus que de Davi ao cativeiro, mas 14 geração. E terminou o quê? Jeremias, capítulo 12. Capítulo 52, versículo 12 e 13. O que é que acontece? Vejam que o pecado veio, a desobediência veio. O templo de Salomão era tão bonito que encheu o coração e os olhos de Deus. Mas o povo adorou mais o templo do que o dono que habitava no templo. Falava mais do templo do que a glória do templo. Aí o pecado vem. E agora a dinastia de Davi, quem está? Uzias. Aí diz Isaías que Deus o chamou e mostrou o que estava acontecendo. Aí Uzias diz: eu habito no meio de um povo impuro e de um povo de impuros lábios. Eles me honram, Isaías, com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tinha arca, tinha templo, mas não tinha coração em Deus. Aí Deus levanta Isaías e levanta o profeta Amós, quando diziam: acabou a dinastia de Davi. Aí Amós, capítulo 2, vai falar, versículo 4, do pecado de Israel. Ele apresenta 4 pecados, e entre eles a idolatria e a falta de interesse na lei de Deus. Aí capítulo 9, versículo 11, quando acharam que Deus ia desistir do ser humano, é o próprio Deus que diz a Amós e profetiza que eu naquele dia vou levantar a tenda caída da casa de Davi. Eu mesmo vou restaurar, e ela vai ser tão gloriosa como era no começo. Vai ter glória de novo, vai ter poder de novo. Aí Mateus diz que de Davi ao cativeiro 14 gerações. E termina como? Jeremias 52, versículo 12 e 13. Nabuzaradã, general de Nabucodonosor, entra em Jerusalém, queima a casa de Deus, aonde Deus morava, destrói o templo, destrói a cidade, e a arca desaparece. Aí Mateus diz: mas 14 geração, a primeira perdeu, a segunda perdeu. Aí Deus não desiste. Eles perdem a arca, eles perdem a morada de Deus e voltam a ser escravos. 70 anos, sem dinastia. Aí Deus vai no cativeiro e traz eles de volta. Coloca em Jerusalém. E Li usa Ageu para dizer: eu tenho uma aliança com vocês. E por causa desta aliança, eu não vou desistir. Eu fiz uma aliança com vocês quando eu tirei vocês da casa do Egito, e vocês a quebraram. Mas por conta do meu espírito, eu digo a vocês: recomecem, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Eles voltam. Recomeçam. Aí Mateus diz: do cativeiro até Jesus, mas 14 gerações. Reconstrói o templo Zorobabel, mas já não tinha mais arca dentro dos registros. O tempo passa e iam afundando cada vez mais. Aí Mateus diz
que essa terceira geração é composta de Salatiel, Zorobabel e Abiúde. Ele fala de Eliaquim, de Azor, de Zadok, de Aquim, de Eliúde, de Eleazar, de Matã e de Jacó, que foi pai de José, que foi marido de Maria. E ele diz que aqui não tinha arca, aqui não tinha poder, tinha culto, tinha templo. Vem o período no período intestamentário. Herodes reformou o templo de Zorobabel. Era mais bonito do que esse, mais bonito do que o que eu congrego muito mais. Quem vai a Jerusalém, que fica no Monte das Oliveiras, se vê só a plataforma que Herodes fez para construir o templo, é de admirar só as ruínas. Só a plataforma impacta você, a ponto que o povo abria a boca e dizia: que coisa linda. Tinha culto, tinha bezerro morto, tinha gente importante, mas o culto era frio, porque tinha beleza, mas não tinha glória, tinha beleza, mas não tinha arca, tinha beleza, mas não tinha presença. Aí Deus faz o quê? Pensa em colocar a gente no projeto. E foi lido aqui: a gente não era povo, a gente era forasteiro. A ponto que os judeus diziam: gentios nem entra. A história diz, conforme Efésios, que havia uma mureta com a placa, letras dizendo: gentio não pode passar daqui, só entrava judeu. Quando as mulheres entravam, ficava no primeiro pátio. Os homens passavam para o segundo, olhava para baixo, via fora da mureta os gentios, e no primeiro de baixo as mulheres. Eles gritavam: obrigado, Deus, por não ter nascido mulher e nem gentio, para estar no lado de fora, não ter direito, ser imundo. Chamavam a gente assim, de forasteiro. Só entravam eles, daí para frente, sacerdote, e depois só por sorteio, e por último, um sumo sacerdote que tinha direito de entrar e adorar. A gente estava fora. Aí Deus vai investir pesado. Mateus diz, do cativeiro até Jesus, mas 14 gerações, e terminaram sem a arca. Aí Deus diz: agora eu vou investir o melhor que eu tenho. E envia Jesus, como cumprindo a profecia de Ageu, porque o negócio estava frio. Mas o que eu acho lindo é que Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, ele diz que mesmo no meio da frieza, Deus é demais. Tinha um crente, pastor, velhinho, do cabelo branco, e outra irmã chamada Ana. Eles não se conformavam com a frieza, e a oração era: Jesus, Senhor Deus, não me deixa morrer sem ver a glória entrar aqui de novo. Não me deixa, e vê a tua arca voltar. Aí o Espírito Santo diz a ele: eu te ouvi. Aí Jesus nasce. Aí Lucas, capítulo 1, versículo 30, ele diz que Deus vai restaurar a tenda caída. Veja que desde o cativeiro não há dinastia. Aí Lucas diz que o anjo Gabriel vai a Nazaré e diz: Maria, tu vai conceber um filho no teu ventre, tu vai dar o nome dele de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e Deus vai dar a ele o trono do seu pai Davi, e ele vai reinar sobre a casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim, não vai ter fim, não vai ter fim, não vai ter fim.